Oi, nesse vídeo eu quero falar sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida para você? As pessoas não gostam muito, né, de falar sobre a morte, mas também não refletem sobre a vida. E um dia eu fiz essa reflexão e eu quero falar sobre as perdas e sobre as nossas relações, né? Porque quando eu pensei sobre o sentido da vida, sobre o que fazia levantar da cama todos os dias, sobre o que era importante para mim, como mãe, eu pensei na minha família, nos meus filhos. E eu não estou falando de nada objetivo, né? De nada material. Porque material, coisas materiais, casa, carro, uma viagem, são objetivos de vida. O sentido da vida é algo mais subjetivo, que é importante para você, né? Do coração. E eu pensei, meus filhos são o sentido da minha vida. E por isso que eu acho que esse vídeo vale para todos os enlutados, mas é uma reflexão que eu gostaria que chegasse especificamente nos pais, né, que passaram pela perda dos seus filhos, porque se nossos filhos são o sentido da nossa vida, como que esse sentido nos torna vulneráveis, né? Porque diante do movimento deles, que eles fazem, né, na vida, a gente fica passível de sofrimento, né, de frustração, né, no caso da perda pela morte. Mas como eu tenho 2 filhos, quando o João partiu, eu perdi o sentido da minha vida, né? Eu acho que é acho que é por isso que nós pais, né, nos sentimos perdidos. A gente, desde que eles nascem, a gente passa a nos doar para eles, porque eles são dependentes da gente, né? Para as mães, desde a amamentação, até eles começarem a se virar, a ser criança, tudo é em razão, função deles. A gente abdica das coisas por eles, né, para dar uma melhor educação para eles, né, para fazer as coisas por eles. Então, eles são sim o sentido da nossa vida. E não tem nada de errado com isso, né? Eu ainda continuo achando que o Davi, que está aqui comigo, é um dos sentidos da minha vida. Só que quando eu fiz essa reflexão, me veio assim a consciência de que fazer das relações, né, o sentido da nossa vida, né, fazer do nosso companheiro, dos nossos pais, dos filhos, da esposa, do marido, o sentido da nossa vida, nos tornam vulneráveis, né? Então, e o luto é lidar com essa vulnerabilidade, né? É o vazio que fica por o que a gente fazia, a razão da nossa vida não está mais aqui, né? E isso envolve as nossas ações cotidianas, do tempo que a gente abre mão por eles, né? É como se a gente ficasse sem razão, né? Perguntando, e agora, o que eu vou fazer? Né? E eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma mãe, assim, num luto recente,
que ela, num grupo, né, ela estava bem, assim, desesperada, e ela falou, ele era a razão da minha vida, eu acordava para fazer as coisas para ele, eu esperava ele chegar da rua, eu fazia comida para ele, deixava as roupas prontas para ele, e agora, né? O que eu vou fazer? Então, eu lembro que eu chamei ela no privado e foi essa conversa que eu tive com ela, né? Eu falei, no seu dia a dia, o que você fazia para você, né? Que momento ou que vontade sua, o que você fazia para você? E aí ela me contou que ela, né, já era separada e morava só ela e o filho e que, né, ela trabalhava fora, mas que o tempo que ela tinha livre era dedicado só para o filho. Então, ela perdeu o sentido da vida, né? Então, essa consciência, né, dessa vulnerabilidade, quando a gente coloca o sentido da nossa vida nas nossas relações mais próximas, assim, a conclusão, né, que eu cheguei. O exercício, né, que a gente pode tirar disso é aprender a trabalhar essa vulnerabilidade, né, a estar preparada, não para a morte especificamente, não desejo isso para ninguém, mas para os filhos e para as pessoas que ainda estão em volta da gente, se a gente tem, né, as relações, as pessoas como sentido da nossa vida, aceitar que elas podem em algum momento fazer um movimento. E isso me ajudou assim a mudar um pouco a minha relação com o Davi. Porque hoje ele tem 12 anos e eu sei que, né, mais tardar até o 21 ano, ele vai fazer um movimento, ele vai virar um adulto, ele vai encontrar o sentido da vida dele, né? E aí eu tenho que estar preparada para isso, para não sofrer e não me frustrar de novo. E eu acho que 3 coisas, né, que eu exercito com relação a isso, e até para os pais enlutados, né, se, se identificaram com esse sentido da vida dos filhos, né, de ter perdido o sentido da vida com a morte deles, são 3 coisas que eu exercito, assim, né, e que eu acho que nós, pais, ou com relação à família, né, com relação aos filhos, que a gente acaba fazendo, consciente ou inconscientemente, que é a questão da posse, né? Falar que é meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, como se fosse da gente, né? Ninguém é de ninguém. A gente, as relações é uma troca, é uma contribuição, assim, né? Mas cada pessoa é um indivíduo, né? E a gente tem que respeitar o espaço deles, né? Por mais que eles estejam embaixo do mesmo teto que a gente. A outra coisa é o controle, né? Nós pais, por causa da educação, então a gente acaba impondo o controle quando eles são pequenos, né? O controle no videogame, controle a hora de brincar, a hora de estudar, a hora de dormir. Só que muitos acabam ampliando esse controle, né? De querer controlar a vida. Quantos pais que às vezes não ficam trabalhando ou impondo para o filho, você vai fazer medicina porque essa é uma profissão que vai te dar dinheiro, que vai te deixar confortável na vida. Ou
outros que às vezes não aceitam o relacionamento, né, afetivo que eles escolheram, porque não cabe no que você acha ideal para o filho, né? Quantos filhos que fazem faculdade para agradar os pais, né? Ou não sai de casa para não decepcionar os pais, e aí depois, né, que, que tem uma certa estabilidade, acaba indo fazer o que gosta, né? O sentido da vida para eles. E o terceiro é o apego, né? Que esse foi uma das coisas assim que me bateu forte quando eu perdi o João, porque quando a gente ama, né? Não tem muito como fugir do apego, né? A gente acaba ficando apegado, mas eu acho que o apego dava um vídeo específico. Mas eu tive que praticar o desapego quando o João partiu, e até com relação às minhas coisas, mesmo material, hoje eu sou muito mais tranquila com relação a isso. E voltando, né, para os pais, né, que passaram por uma perda e que tinham os filhos como sentido da vida, um movimento, né, que tem entre os enlutados, né, quando a gente passa por isso e costuma procurar uma ajuda, uma inspiração, a gente vê que a maioria não, né, mas muitos acabam se voltando para trabalhos voluntários, né, seja numa igreja, numa comunidade, outros acabam fazendo da causa da morte do filho um trabalho específico, né? E eu acho que esse é um movimento de ampliar um pouco o sentido da vida para além das pessoas, né? Para além da nossa família, para além das relações, para poder suprir, né, esse vazio que fica. Não é substituir, né, mas é suprir. Isso acaba sendo para eles uma motivação, né, para continuar, para se reerguer, para sair da cama todo dia, né? E quando a gente consegue, né, ser útil, fazer alguma coisa de bom, seja para as pessoas, para uma comunidade, enfim, né? Tem tantas. O mundo é tão cheio de problemas, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer, e não é pensar em nada, uma causa grandiosa, né? Como fizeram aí Madre Teresa de Calcutá, Mandela, que aí é um outro patamar, né? São espíritos evoluídos que eu acho que escolheram, né, vir nessa terra para fazer grandes transformações. Mas eu acho que pequenos atos, pequenas ações, né, para gente que ficou nessa perda, nesse vazio, pode nos motivar, sabe, a seguir em frente, né, a dar mais sentido para a vida, ampliar um pouco esse leque, né, além da nossa família e das nossas relações. Essa reflexão eu fiz quando eu conheci o livro do Viktor Frankl, que é um psicólogo que escreveu Em Busca do Sentido, que é um livro até que eu deixo como sugestão de leitura, onde ele conta, ele é um sobrevivente do Holocausto, né, da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou lá entre 1 milhão de judeus que foram
aprisionados e colocados, né, naquela situação desumana. É, e uma parte do livro ele conta, né, essa experiência dele. Ele foi com a esposa para lá, a esposa estava grávida, tiraram o filho dela, depois ele soube que a esposa morreu, né? Eles estavam ali apenas esperando a hora deles para serem mortos numa câmara de gás. Então ele soube que a esposa morreu, ele soube que os outros parentes que foram com ele morreu, e ele conta, né, que muitos, né, dos prisioneiros ali entravam em desespero, né, sabendo que tinha um destino certo. E ele falou que à noite eles conversavam com isso, que nessa situação, né, de total estresse, né, de total caos, assim, foi aí que ele descobriu sentido para a vida. E mesmo diante dessa situação, né, para não tirar a própria vida ele mesmo, ele diz que ele pensou que até que ele não chegasse, né, na porta da câmara de gás, que o sentido da vida dele ia ser ter a esperança que ele ia sair dali. E assim aconteceu, né? Ele falou que esse foi né, o que deu sentido para ele, né? E tem um vídeo que ele dá uma entrevista sobre isso, né? Depois que ele saiu, ele se tornou psicólogo de pessoas em total, assim, situação de desespero, né? Pessoas com pensamentos suicidas, para tentar resgatar nelas o sentido da vida. Eu vou deixar o link embaixo do meu vídeo, desse vídeo dele, porque eu acho bem interessante ouvir, e eu acho que ele deveria ser o psicólogo de todas as pessoas que passam por uma perda. E ele, quando ele é questionado, né, nessa entrevista, sobre o sofrimento, né, e o sentido da vida, ele fala que não são que as circunstâncias que nos são colocadas na vida, né, as circunstâncias de estresse, de conflitos, de adversidade, como é a perda de uma pessoa, não tem que ser não tem que ser o destino da nossa vida, né? Ser o que nos move, e sim uma alavanca para a gente dali encontrar força, dali sair, dali encontrar algum sentido nisso, e não fazer da circunstância o sentido. E ele até fala aí do desespero, ele equaciona que o desespero é o sofrimento menos o sentido. E as pessoas, né, que ficam em total sofrimento, para ele fala que enquanto a gente não tenha a consciência de que a circunstância está sendo maior do que a nossa escolha de liberdade, de querer ver um outro lado, né? Ou de querer tirar uma lição disso, para seguir em frente, para fazer algo a mais, que deixa as pessoas em desespero, né? Então, voltando para os pais que perderam seus filhos e que identificaram, né, que eles eram a razão, o sentido da vida,
E fica essa reflexão, né, de como que a gente pode ampliar um pouco esse sentido. Tem muitos casos, né, assim, de exemplos de pessoas, de pessoas que passaram, né, pela perda e que fazem isso. A Vânia, que é a minha amiga que eu entrevistei aqui no meu canal, fiz uma live com ela, ela perdeu no acidente o marido e os 4 filhos, e ela ficou com 80% do corpo queimado nessa mesma situação. Só ela sobreviveu, e depois que ela se recuperou, ela escreveu um livro sobre a história dela, e aí começaram a convidar ela para fazer palestras, e hoje ela divulga esse livro, né? Ela está sempre apoiando as pessoas que passam pela perda, e isso se tornou, ampliou o sentido da vida dela, né? Outra situação que eu já vi, uma entrevista de uma mãe que o filho foi a um passeio com a escola, e na hora do lanche ele engasgou acho que com salsicha, e como o socorro demorou para chegar, ele acabou falecendo. E ela sofreu muito, né? Passou pelo luto dela, mas a hora que ela escolheu, né, se reerguer, ela percebeu, né, que os professores, que os monitores, né, de escolas não são preparados para os primeiros socorros. E aí ela juntou um advogado, pessoas que ajudaram ela, e hoje essa causa, ela foi buscar que isso fosse lei nas escolas, lá na cidade dela, e para que as escolas sejam obrigadas a preparar, né, os monitores, os professores, a dar primeiros socorros para os alunos no caso deles engasgarem ou de passarem algum mal súbito. E você percebe que isso virou um trabalho para ela, né? E aí vem o propósito de vida, que todo mundo fala na internet, ficam vendendo isso, mas um propósito, né, de vida, ele vem ele é uma ação objetiva, né, de um sentido que é subjetivo. E isso assim, funciona muito, né, para pessoas que passam pela perda. A própria irmã do Ayrton Senna fez isso, criou a instituição, né, a ONG lá do Ayrton Senna, e esse também é a missão dela até hoje, né, passado tanto tempo. Então, eu quis gravar esse vídeo, né, sobre o sentido da vida, para a gente refletir isso, né? Não tem nada demais a gente ter as pessoas e as relações, né, como sentido, os filhos como sentido da nossa vida, desde que a gente entenda, né, que o movimento que eles fazem nos torna vulneráveis, que a gente aprenda, né, a trabalhar essa questão de apego, de posse, de controle das outras pessoas, mesmo que sejam os que estão sobre a nossa responsabilidade. E fica aí, né, a reflexão de como que a gente pode, né, de repente ampliar um pouco esse sentido, ou encontrar um novo sentido, né,
para poder aliviar esse sofrimento, para dar motivação, né? Para a gente seguir em frente e não ficar só no vazio e no sofrimento. Eu falo que a dor já escrevi sobre isso, a dor da perda, né? Embora ela não é ela não é uma coisa única, ela não tem um foco único, que é só o filho, né? Por trás dela tem muitas coisas, né? Tem padrões que a gente tem na vida, tem dores anteriores que a gente já estava passando, que de repente é potencializado. Ela é como se fosse um novelo de lã. E aí quando a gente começa, né, a puxar esse fiozinho e olhar, né, uma coisa de cada vez, a gente vai tirando, né, as pedras dessa mochila pesada de sofrimento que a gente carrega, né? Então foi assim que eu fiz e eu espero que isso faça sentido, né, para você, se você passou pela perda, para você, se por acaso é mãe ou pai e não passou por isso, mas, né, tem os seus filhos como sentido da vida, ou se o seu esposo, sua mulher, né, até nessa situação de pandemia que a gente vive, né, que deixou também todo mundo vulnerável, eu acho que essa reflexão é válida e a gente as pessoas, né, a gente é muito territorialista, né, muito assim, tribalista, né, eu vou pensar na minha família, nos meus filhos, e aí, né, outras situações, é o governo que tem que decidir, são as outras pessoas, então é ampliar nesse sentido, sabe, sempre tem alguma coisa, por mais simples que seja, que a gente pode cooperar, pode contribuir, porque ser humano é isso, né? A gente ajudar no que pode. E nem sempre é com dinheiro, com cesta básica, né? Embora as pessoas precisem muito, mas às vezes é com palavra, às vezes uma ação no fim de semana, ajudando alguma causa, alguma coisa, coisas pequenas, a gente não precisa pensar numa coisa grandiosa, querer acabar com a fome do mundo, né? Lógico que isso é uma coisa que a gente vê e é difícil, né? Mas são pequenas coisas. E também a gente não pode deixar de pensar nas nossas vontades pessoais, né? Isso também foi uma coisa, um exercício que eu fiz para mim, né? Depois que eu chego do trabalho, né? Que minha casa está em ordem, que meu filho já está dormindo, o que é importante para mim, né? Ou quando ele não está aqui, ele está com o pai dele, ou saiu, o que é importante para mim, o que eu gosto de fazer para mim, né? E aí eu também assim passei a me encaixar, né, dentro dentro da minha vida, do meu cotidiano, do dia a dia, que é um exercício, né, para a gente não ficar dependente dos filhos, né, não ficar dependente do marido, não casar e seguir a vida querendo trazer os pais junto com a gente, né? Então
manter, sim, né, relações positivas, né, que as relações nos movem a gente, né, ninguém faz nada sozinho. E é gostoso, é importante a gente ter com quem contar, né, nas horas boas, nas horas ruins também, né, ter um ombro amigo, tem com quem compartilhar o seu fim de semana, ou a hora, né, que você tá, né, tranquilo, mas a gente tem que ter um momentinho nosso, assim, sabe? Que a gente faça as coisas pra gente, né? Pessoal, né? Algo pessoal. Um hobby, uma, algo, né, que antes dos filhos, que depois que os filhos vieram a gente deixou de fazer, abandonou de fazer, né, por viver por eles e para eles. Então isso é a reflexão, né? De, isso é o sentido da vida, né? Então é isso, gente. Hoje foi meio mais filosófico assim, mas eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Que a gente tá todo mundo tão vulnerável, né? E então é isso, tá? A gente se vê por aqui e que você tenha assim consciência, né? E saiba o que é o sentido da vida. Um abraço, tchau, tchau.